Graça e paz. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais uma live, mais uma história única. Uma pessoa que nós temos amizade, eu, Neuzinha, temos uma amizade há mais de 10 anos, que nós aprendemos a nos amar e respeitar. Cleo, que bom. E hoje nós vamos escutar a história especial dela. Tá legal? Eu quero te convidar, você convidar alguém para mandar para alguém essa live. Vai ser muito interessante. Eu já conheço um pouco da história dela, mas vou deixar vocês ouvirem aqui, assistirem e deixa Deus usar, fluir, vai acontecer pela sua presença e nos ajudar a divulgar essa live para outras pessoas, tá legal? Creio que a Cleo já entrou aqui, vamos ver. Bora aí, Cleo, bora. Que legal. Cleo entrou, Cleo enviou uma solicitação, tô aqui, vou visualizar. Poxa, Oiê, eu fiquei muito... Você tá muito embaixo, Cleia, eu tô muito em cima. Deixa eu arrumar aqui minha câmera. Ai, tá tão travadinho aqui agora sim. melhorou? Melhorou um pouquinho. Pode ser mais um pouquinho. Senão só vai aparecer sua cabeça. Aí. Show. É, Não sei como é que o pessoal boa tá vendo o noite. som, ouvindo. Boa noite, Cleo. Tá muito bonito. Eu acho você bonita no vídeo pra caramba, hein? Queria ter essa beleza aí no vídeo. Só Deus sabe quanto eu tive que vencer umas crenças para estar aqui. Será que é a sua internet? Marcelão, vê aí como é que tá. Você tá me vendo travando aqui ou não? Só eu que tô te vendo. Eu deu uma travadinha, Amor, você mas tá vendo? agora voltou. Pra mim tá normal. Eu tô me vendo normal, mas eu tô te vendo travada, não sei como é que tá. Amor, você tá vendo legal aí, amor? Dá um sinal aí. Senão nós vamos ter que Pra mim tá reiniciar. normal aqui. Pra você tá normal? Pra mim tá normal. Aqui pra mim, aqui pra mim, a sua tá congelada, tá travada. É, Pra Neuzinha quer que também. eu saia e volte de novo? Isso, eu vou continuar aqui. Tá legal. Rapaz, deixa eu tomar até uma água. Voltei. Voltou. Pra mim tá um Tá pouquinho normal? Pra mim ainda não. Não tá tão ruim como da outra vez, mas tá congelado. Ah, sim, agora tá melhorando. Acho que vai estabilizar já já. Tá bom aí, Marcelo? Amor, tá bom aí, amor? Pra mim, tô te vendo meio congelado também. Então, sei lá, qualquer internet, né? Natália entrou. Como você tá vendo aí, Natália, daí de Dallas? Tá boa aí, Natália? Vamos embora. Vamos falando? Vamos lá. Melhorou, Vamos a lá, Neuzinha então. escreveu aqui. Tô te Então ouvindo vamos bem. lá. Vamos Tá ver. normal ouvindo. Vamos ver. Então vamos ver se a gente consegue continuar. Primeiramente, queria te agradecer pelo pronto atendimento. Falei, vambora, Cléo, vambora, né? Sem titubear, né? Isso é bom, alegra meu coração, porque não é fácil, é desafio, né, pra gente estar aqui. E muito obrigado pela sua amizade, obrigado pelo seu carinho sempre comigo, com a Neuzinha, com a nossa casa. E que legal conhecer você, sua família, seu filhão, Filipão, que é meu amigo. E te dizer o seguinte, quem é a Cléo? Obrigada. Boa noite, né? Eu também quero agradecer pelo carinho, pela amizade, né? Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo da vida é essa questão de sermos disponíveis, né? É algo que mexe muito comigo, é ter esse coração sempre disponível. Eu sempre digo que existe uma diferença entre ser disponível e ser disposto. Nunca é a mesma coisa, né? Estar disposto eis-me aqui, estar disponível é dizer eis-me aqui, né? E eu tenho me colocado nessa situação de estar sempre disposto, aliás, sempre estar disponível. Quem é a Cleo? A Cleo hoje é uma pessoa que ama muito, está em busca de algo muito ligado ao amor, de estar ligado à intensidade, está ligado a buscar Deus, a buscar a intensidade em Deus. Não está ligado em ter, mas está ligado em ser. Tenho feito muitas reflexões a partir do momento de pandemia, né? Muitas coisas mudaram nesse tempo de pandemia e isso me fez ficar mais reflexiva e me fez olhar para dentro de mim, né? Esse tempo de pandemia nos fez voltar para dentro de casa. E esse dentro de casa fez voltar para duas casas, a casa física, de 4 paredes, e essa casa interior. E eu tenho feito algumas descobertas de quem eu sou. E essa descoberta de quem eu sou
me fez ver que eu sou uma pessoa falha, que eu tenho que me redescobrir, que eu tenho eu tenho aprendido muito sobre mim, sobre as pessoas à minha volta, né? Então, assim, eu estou nessa fase de redescoberta de quem é a Cleo. Que legal, que bom. Quando você tinha, sei lá, 7 anos, 8 anos, você morava onde? Eu sou de Lagoa Bonita. Uma cidade eu fui muito provocar. Pequena. É uma cidade muito pequena, mas é um lugar que eu amo muito. Eu tenho muitas memórias afetivas. É um lugar muito pequeno mesmo, mas é um lugar para mim maravilhoso. É um lugar que me remete, que me traz ideia de família, de coisas boas, coisas maravilhosas. Eu vivi momentos assim inesquecíveis. Me traz ideia de liberdade, de amor ao próximo, a palavra que eu posso exemplificar Lagoa Bonita é liberdade. Legal. Cheio de afeto, né? Lugar que cheio de afeto, de carinho, que saudade. Tempo, saudade. Né? Que bom que a gente puder. Eu vim de lá, eu vivi, fui lá por 1 ano e meio mais ou menos. Meus pais mudaram para São Pedro, que é interior de Mato Grosso, fica próximo de Cuiabá. Tá congelando, cara. Que triste. E de lá nós ficamos até mais 2 anos e meio, onde nasceram minhas 2 irmãs. Aí nós voltamos para Lagoa Bonita, eu tinha por volta de 4 anos e pouco. Moramos até 8 anos, e aí viemos para Campo Grande. Mas eu nunca deixei de visitar Lagoa Bonita. Todas as minhas férias eu ia para lá. E até hoje eu tenho um vínculo muito grande com Lagoa Bonita. Lá moram memória os afetiva, né? Memória afetiva, né? Muitas memórias afetivas. Lá moram os irmãos da minha... Moravam, né? Porque já faleceram, mas continuam morando as minhas tias. Os irmãos da minha mãe, os irmãos dos meus pais, do meu pai, né? Então, na Lagoa Bonita, ou são meus primos, ou são aqueles que não são primos, são considerados primos. Então, todos ali são conhecidos. A gente foi criado muito juntos, né? Então, a gente brincava até tarde na rua, né? Naquela época não existia energia elétrica, né? Existia... com o tempo chegou a energia a motor. Então, eu não conhecia Coca-Cola, não sou geração Coca-Cola, eu vim conhecer Coca-Cola aqui em Campo Grande. Não existia algumas coisas, conhecer televisão aos 8 anos de idade, depois que eu cheguei em Campo Grande. Então, tem muitas coisas assim que Lagoa Bonita ela tem algumas características, né? Caiu de tudo junto. Congelou aí, amor? Voltei. Voltou. Tá desafiador, tá desafiador. Tá desafiador. Cara, eu vou fazer uma queixa aqui ao vivo. Faça. A minha operadora era a Oi. E não aconteceu. Aí tem uns 15 dias que eu mudei pra Claro, acho que mais de 15 dias, uns 20 dias, pra NET. Rapaz, comprei mais potência e ficou pior. Então você tá pagando, talvez seja eu mesmo. E com a Oi nunca aconteceu, e era menos, né? Tinha 200 MB, agora eu comprei uma de 400 MB para poder fazer a live em paz. Tá, o Fábio tá vendo aí. Me ajuda aí depois. Que eu acho que é aqui. Tá bonito. Então bora. Vamos lá. Então, assim, eu fui criada com muita liberdade, né? Da gente ficar na casa dos tios, não ter hora para voltar para casa, de almoçar na casa de um, lanchar na casa do outro, jantar na casa do outro, comer fruta à vontade, né? A gente comia goiaba, manga, pocã, amora, frutas assim das mais diversas. Maracujá, eu tenho uma lembrança de comer maracujá doce, sentar debaixo do pé de maracujá e quebrar o maracujá assim, botar na boca e encher a boca de maracujá, coisas que a gente não faz hoje, né?
da gente viver no meio de galinha, no meio de porco, né? Hoje você falar para uma criança o que é uma galinha, eles não sabem o que é isso, né? Então, essas coisas são muito gostosas, né? A gente era muito criado com os primos, né? Eu tenho um irmão do meu pai que ele tem 7 filhos, todos homens. Acabou de entrar uma prima aqui muito querida, a Cleonide. Gente, que saudade dessa prima! Nossa, chego a me emocionar. Legal. Porque a gente foi criado todos juntos, assim, a gente chama de terreiro, né? A gente saía de um lado no outro e a gente brincava todas juntas, né? A gente brincava de brincadeiras que hoje a gente não vê mais, brincadeira de passar anel, de esconde-esconde, de queimada. A gente brincava o dia inteiro. Hoje as crianças não sabem mais o que é isso, né? Então, assim, a gente andava de bicicleta. Lagoa Bonita não tinha asfalto, era muito areião, então a gente ia esses dias a gente estava fazendo uma live na faculdade, aí o professor falando de Cecizinha, da bicicleta Cecizinha, e ele me viu, só tinha 2 mulheres na live, ele falou assim, aí contando a história da Cecizinha, ele falou, a Cleo já deve ter tido, eu fiquei olhando ali, falei, ai professor, eu nunca tive, mas a gente andava nas Monarques do nosso pai, e os mais velhos vão saber o que era uma Monarque, ela tinha uma roda no meio, acho que você deve lembrar dessa Monarque. Não, andei muito em Monarque. E eu conseguia enfiar o pé no meio daquela roda, não sei como, e eu conseguia andar. E andei meu sonho era ter uma bicicleta, né? E eu nunca tive uma bicicleta, mas eu andava na bicicleta dos outros, né? E a gente conseguia andar no meio daquele areião, e caía, e machucava o joelho, sabe? Então, assim, a gente brincava até 10 horas da noite. Então, quando chegou a energia a motor, chegava... Marildo, voltou? Voltou bem. Amor, abre a porta aqui para mim, talvez com a porta aberta. Eu tô no quarto aqui. Experiência. Então, assim, aí hoje eu fui tomar café com o Paulo, com o Pedro, né? E a palavra que veio, que eu aprendi, que eu tenho buscado é desfrutar, né? Amor, abre aqui, amor. E quando essa experiência era chamada desfrutar, né? Curtir, celebrar, ficar... hoje quase não dá tempo mais para fazer isso, né? Campo Grande é uma cidade interiorana, mas ela é corrida, né? Agitada. E a gente não dá para celebrar, não dá para ver. Não dá para ver os irmãos, não dá para ver... A Cleonide está aí nessa live e ela me fez lembrar o meu tio, o pai dela. E eu me emociono porque, assim, foi um dos últimos tios, irmãos do meu pai, que eu perdi. Eu não tenho, só tenho uma tia hoje, né, irmã do meu pai, que é viva, todos os outros já faleceram, né? E, assim, não tinha, como eu falei, não tinha energia elétrica, né? E a gente só tinha energia, a luz que a gente tinha ou era de lamparina ou era de lampião. E o tio Odálio, ele gostava muito de contar histórias. E a gente se juntava no fundo de casa e o tio Odálio sentava para contar histórias. E ele gostava de contar umas histórias de assombração. E a gente ficava todo mundo no fundo de casa, assim, tudo abraçadinho no outro para ouvir as histórias que o tio Odálio contava. E ele contava com muita, sabe assim, com muita, como se diz assim, com muita... Verdade. Muita realidade aquilo, muita realidade. Sabe? Muita realidade, era muito legal, né? E a gente terminava de ouvir essas histórias e depois a gente ia... ele gostava de cantar, ele tocava violão e ele cantava umas musiquinhas assim, muito, muito gostosas, sabe? Nossa, tinha umas coisas muito... eu tenho umas lembranças assim que nunca me falham a memória. E isso... Tudo isso é antes dos meus 8 anos de idade, né? E falam que a gente não grava algumas coisas, né? Mas a gente grava, eu não consigo esquecer isso, né? Festa junina, a gente comemorava, nós fazíamos fogueira em frente às nossas casas, todas as casas tinham fogueira, nós comíamos milho assado, batata doce assada, sabe? Comemorávamos, isso era
era importante pra gente, sabe? Era muito, muito gostoso. Eu tenho muitas memórias, assim, que jamais eu vou esquecer. E nessas noites que a gente brincava, né? Dava o primeiro sinal da luz, a mãe gritava assim pra nós, ó, tá na hora de voltar pra casa. Aí a gente começava, bença tio, bença tia, bença tio, bença tia. Nós tínhamos o hábito, né, de pedir a benção pros nossos tios, mas a gente pedia benção para todo mundo, independente de ser tio ou não, benção tio, benção tia para todos. Fosse mais velho, já estava dando benção. Já estava dando benção. Corríamos para casa, né? Só dava tempo de passar uma água no pé e já corria para a cama. Quando dava o sinal, o segundo sinal a gente estava em casa lavando o pé, no terceiro sinal a gente já estava debaixo das cobertas dormindo, sabe? Então, assim, era muito gostoso mesmo. Aí você veio embora, você veio de Lagoa com 8 anos? Você veio para Campo Grande? Com 8 anos. Com 8 anos eu vim para cá. Eu li naquele livro Aconselhamento Pastoral, né? Talvez você leia aí também, que quando uma criança ou alguém muda de bairro, de cidade, ela pode causar algo emocional, né? Algum transtorno até depressão, alguma tristeza. Quando você mudou, você sentiu essa diferença? Quando chegou em Campo Grande, falou, nossa... Eu não me lembro de ter causado, porque na realidade, assim, para mim foi um pouco difícil, porque eu senti um pouco de vergonha. Vou te dizer por quê. O meu pai, ele vendia galinha na feira. Essa é boa. E aí, a feira, ela era em frente à minha escola. Eu já estou até com vergonha só de você falar isso. Claro, eu sentia. E aí, a minha mãe, ela ficava... Só que quem oferecia as galinhas era a minha mãe. E ela me levava junto. E a minha mãe, ela não sabe... Minha mãe ela era analfabeta, assim, de escola, né? Mas ela é uma pessoa muito articulada. Você conhece minha mãe, ela conversa com todo mundo. Chamar o nome das pessoas. Ela chama todo mundo de vizinha. E todo mundo que passa, ela vizinha pra cá, vizinha pra lá. E aí a feira ficava bem em frente à escola que eu estudava. E ela me levava junto. E aí eu gritava assim. Ela gritava, vizinha, olha a galinha, olha a galinha, olha a galinha, olha a galinha. Ai, não! Não, aí não. E eu ficava com vergonha dos meus colegas me virem ali, sabe? Mas assim, não me causou trauma. Hoje eu olho para trás, assim, eu sentia vergonha dos meus colegas me verem naquele lugar. Mas ao mesmo tempo isso não me causou trauma, sabe? Porque assim, hoje eu entendo que aquilo ali era necessário para a nossa sobrevivência, né? Foi necessário para o nosso crescimento. Olha a galinha, olha a galinha. Olha a galinha, olha a galinha. Deixa eu aproveitar, você me fez lembrar uma história minha. Talvez as crianças já saibam, os meus filhos já sabem, mas assim, meu pai tinha um açougue e era longe da minha casa. E ele falava assim, pode ir embora, vai de bicicleta, né, nessa Monark da vida, vai embora para casa que eu tinha que tomar banho pro colégio. Aí ele falou, depois eu vou a pé. E era longe. Só que nessa ida para casa, eu passava em frente da minha escola e era uma subida. E ele mandava uma cabeça de vaca na garupa da bicicleta. Rapaz, aquela subida ficava interminável de vergonha, e era bem na hora que o pessoal estava saindo, o pessoal da manhã estava saindo, e olha, ó, pedalando devagarzinho, porque era uma subidinha bem na frente da escola, e eu com a cabeça de vaca na garupa, morria de vergonha, e aquela... Eu sei o que é isso, morrer de vergonha. Eu já sou vergonhoso de qualquer coisa. Mas é interessante que isso assim, não me causou nenhum trauma, né? Por isso, né? A Marga entrou, e a Marga, lembra da Marga Catão? Lembro. A Marga é minha conterrânea, é de Lagoa Bonita, né? Não acredito. Então, assim, a Marga é de Lagoa Bonita. Meu Deus, pode vir duas pessoas. A gente se reencontra. Na realidade, eu não me lembro, né? Porque a gente era muito criança, algumas coisas eu não vou lembrar, mas assim, me lembro da família dela, me lembro de onde ela morava, próximo da escola onde eu estudei, a minha primeira escola, né? E nós viemos nos reencontrar aqui em Campo Grande. Marga, bom reencontrar você. Que saudade, bom ver. Amamos você, sempre. Inesquecível para nós, eles, né? Sempre, família deles, né?
Então eu tenho certeza que para ela também, Lagoa Bonita é um lugar de liberdade, um lugar de aconchego, um lugar De de descanso. boas recordações, um lugar de descanso, né? Uhum. Você, Muito quando legal. é, quando você era criança ou adolescente, você sonhava com a Cleo que você é hoje, não? Não, não. Não, porque assim, eu vivia numa realidade muito diferente, né? A gente não tinha muita perspectiva naquela época, né? Por ser uma cidade pequena, uma cidade que eu não imaginava vindo morar para cá, né? E depois a gente veio para cá e as circunstâncias foram mudando, as coisas foram acontecendo, né? Então eu não me imaginava, eu tinha sonhos depois que eu vim para cá, meu sonho era ser biomédica, nada a ver com Caramba. o que eu sou hoje, eu tinha um sonho de fazer biomedicina, né? Quando veio essa questão de o que você quer ser na vida, eu falei, eu quero ser biomédica. E fiz o meu primeiro vestibular, reprovei, não passei, né? E eu entrei no banco e aí eu mudei completamente o meu destino, mas eu sempre quis estudar. Estudar é algo que sempre eu quis. Com 5 anos de idade, eu queria ir para a escola, né? E só que não podia, né? A idade para você entrar na escola era com 7 7 anos. anos, 7 né? anos. E não podia. Só que tinha uma amiga nossa que era professora e ela falava para o meu pai e para minha mãe, não, deixa que eu vou levar. Uma Olha que curiosidade benção. aqui, meu nome é Cleonice. Só que naquela época as pessoas me chamavam por Nice, né? Uhum. E quem me colocou o nome de Cleo foi uma outra pessoa, eu já estava com 16 anos. Mas em Lagoa Bonita, a maioria das pessoas me conhece por Nice. E aí essa pessoa dizia para o meu pai e para minha mãe, não, deixa que eu levo a Nice comigo e tal. E aí eu comecei a ir para a escola com 5 anos, mas sem nenhum compromisso. E eu me apaixonei Legal. por estudar. Então eu sempre quis estudar, sempre foi um sonho meu. E quando eu entrei no banco, em 2019, o banco nos tomava muito tempo. A gente tinha momentos que a gente trabalhava, na época do Bamerindos, a gente entrava 7 horas da manhã e não tinha horas para sair. Nós éramos considerados o Banco do Estado e naquela época tinha problemas de sistema, tinha dia que a gente chamava assim, hoje deu pau no sistema, travou o sistema, falhou, e aí você tinha que refazer todo o movimento, você tinha que fazer tudo manual. E quando isso acontecia, a gente saía do banco 2, 3 horas da manhã. E às 7 horas Caraca. você tinha que entrar de novo. Então você Caraca. tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. Então estudar era muito difícil, mas eu tinha um sonho de fazer faculdade. E eu só fui fazer minha faculdade, eu já tinha tido o Felipe, eu já tinha... Quando eu terminei a minha faculdade, o Felipe tinha mais de 6 anos, tanto é que o Felipe participou da minha formatura. Então, eu fui terminar meus estudos de faculdade com mais de 30 anos. Então, sempre foi um sonho meu estudar. Aí você foi estudar o quê? Administração ou economia? Eu fui fazer administração. Eu sou formada, a minha formação é administração com ênfase em comércio exterior. Nada a ver, né? Com biomedicina. Mas, com biomedicina. Mas é que tinha a ver com o que eu fazia, com o banco, né? Eu sempre gostei... Você aprendeu a gostar eu me encontrei com isso no banco, né? Eu gostava, né, de trabalhar nessa área, e aí eu fui de encontro com aquilo que eu fazia lá dentro, né? Aí eu fiz Mas você gostava mais era do relacionamento mesmo, né? Do que... aí eu descobri que eu gostava de lidar com pessoas. E aí o banco tinha... a administração tem a ver com isso também, né? E aí... quando eu terminei a faculdade, um tempo depois, eu fui convidada a fazer um MBA na Uniderp. E aí eu comecei a fazer esse MBA, gostei bastante. Só que daí, com alguns meses depois que eu estava fazendo MBA, eu fui dispensada, né, das minhas funções de banco. Demitida, famosa... A famosa demissão. Foi muito gratificante.
Não posso negar isso, foi uma parte muito importante na minha vida. Eu conheci pessoas incríveis, eu devo muito do que eu tenho hoje, das minhas experiências, ao que eu tive no banco, com certeza. Que legal. Eu sonhava, quando era criança, ser office boy, né? Mas eu sonhava entrar no banco, né? Eu entrava no banco. Meu sonho era trabalhar no banco, né? E o primeiro emprego meu, eu tinha 13 anos, fui trabalhar numa loja de calçados, de office boy lá, de limpar, de comprar cafezinho. Aí acabei gostando de vender. E eu nunca pude trabalhar no escritório. Meu sonho disse que eu achava que eu queria trabalhar no escritório, que eu entendi que eu gostava, que eu sabia trabalhar no escritório, mas eu não tive essa. Na minha cabeça tinha essa imaginação, né, de que poderia trabalhar no escritório ou no banco, né? Meu sonho era chegar no banco, ser bancário. Na época que eu entrei no banco, era status, né? Aliás, antes de entrar no banco, era status, né? A gente, era o cara bem vestido, chique. Aí depois, quando você tá lá dentro, não chega a ser status, você trabalha demais da coisa, né? Não é bem isso, né? Eu no banco, eu passei por todos os cargos possíveis que alguém poderia alcançar, né? Eu entrei como escriturária e 1 ano e meio depois eu já era chefe de setor, chefe de seção, que chamava na época, né? E eu entrei na agência Calógeras, trabalhei junto com o Marcelo, foi uma experiência muito impactante, vamos dizer assim, porque a gente já era namorado e o banco não permitia isso. E aí a gente teve que falar para o nosso chefe, pro que a gente era namorado. E aí nós tivemos que ser eu tive que ser transferida de agência, né? E Marcelo na época era muito ciumento e gerava um conflito, porque às vezes ele saía, eu tinha que ficar, e ele não gostava, e era complicado. E aí depois eu fui transferida de agência. Isso aí você não falou, né, Marcelo? Aí eu fui transferida de agência, fui trabalhar na agência Centro, né, que era uma agência bem maior do que a agência Calógeras, né, e lá na agência Calógeras eu trabalhei um período também como escriturária, e em seguida eu fui promovida a chefe de setor, né, e aí como chefe de setor eu tinha 20 pessoas na minha chefia, né, como subordinada, né? Isso era muita gente, porque tinha agência que não tinha isso de funcionário, né? E eu tinha só sob a minha supervisão essa quantidade de funcionários, era muita gente. E depois eu fui subindo de cargos, né? Então eu cheguei dentro da agência, eu cheguei a gerente titular. Eu fui a primeira gerente titular a ser promovida no Centro-Oeste. Então, isso também foi algo assim bem... era algo novo, né, dentro da instituição, porque não era comum, né? Só que logo em seguida vieram outras mulheres, né, que atingiram esse lugar, né, que eu consegui. Depois eu fui trabalhar na regional, que não era muito a minha praia, eu sempre trabalhei em agência. Aí trabalhei durante 1 ano e meio, abri, né, um setor que não existia aqui também, chamado expansão era expansão de contas, eu não me lembro agora o nome, mas já faz tanto tempo. Trabalhei nesse setor durante um bom tempo, voltei para a agência. Antes disso, em 98, 97, houve a fusão, né, de HSBC com Bamerindos, né? Foi quando o Marcelo saiu do banco e eu fui para Curitiba fazer um treinamento chamado Projeto 2000. Foi um período muito difícil para a minha vida, porque eu tive que abrir mão de algumas coisas, né? Foi um treinamento de 6 meses, o Felipe tinha 3 anos e meio. E nesse período eu transicionei nesse treinamento, onde a gente ficava praticamente o tempo todo em Curitiba. Eu vim em casa a cada 15 dias. E era muito difícil, né? Porque eu tive que abrir mão de casa, de filho, de marido, né? Só para ficar lá. E era muito intenso. Você ficava 15 dias lá e 15 dias aqui? Não, 15 dias lá e o final de semana aqui. Só que o final de semana eu fiquei lá num período de abril
a outubro de 98. E você saía de lá na sexta-feira e tinha que voltar no domingo. Só que você saía na sexta-feira à noite e, às vezes, como era um período de inverno, você saía de lá na sexta-noite e, às vezes, não tinha teto. Aí você ficava presa no aeroporto, na vinda. E, às vezes, ficava preso na volta. Então, eu saía de lá na sexta-feira, mas chegava aqui só no sábado à noite. E já tinha que voltar no domingo. Então, eu ficava, às vezes, algumas horas em casa. Então, eu passei Dia das Mães longe do Felipe, eu passei Dia dos Namorados longe do Marcelo, eu passei... então, datas que para mim eram importantes, eu sempre fui muito ligada a datas. Muito ligada mesmo, eu vejo essa questão de datas. Aniversário do Felipe, eu passei longe. Aniversário nosso de casamento, eu passei longe. Então, era muito difícil para mim. A gente passava, por exemplo, nós fizemos um curso chamado Imersão de Inglês, porque o grupo que comprou o banco era um grupo inglês. E a gente precisava ter noções básicas de inglês. Então a gente chegava, eram 5 semanas intercaladas, em que a gente tinha que fazer imersão. Então chegava na segunda de manhã, até a sexta-feira, você só podia falar inglês. Mesmo que você só tivesse noção básica de inglês, você só podia se comunicar em inglês. E aí, à noite, todos os dias, eu ligava para casa para falar com o Marcelo e o Felipe. E aí, à noite, eles permitiam que você ligasse para a família, mas você tinha que falar o mínimo possível, porque você tinha que obrigatoriamente falar inglês. E aí era interessante que eu ligava, hi! Hi! Que legal! Né? E eles não entendiam isso, né? Então, assim, foi um período muito difícil, mas ao mesmo tempo foi compensador, porque, assim, nessa época eu era gerente de relacionamento. E quando saí de lá, eu voltei com o perfil pronto para ser gerente titular. Nós somos daqui do Mato Grosso do Sul em 10 colegas, né? E nós voltamos em 9. Um não conseguiu ficar até o final. E nós voltamos em 9. E desses 9, apenas 3 tiveram perfil para... 4 para gerente titular. Um veio já pronto, só que nós tínhamos um regional que ele não gostava muito da figura feminina. Porque em 98 a gente tinha essas dificuldades ainda, né? E aí nós voltamos em outubro de 98. E em dezembro de 98, novembro de 98, o gerente da minha agência teve que sair de férias e eu tive que substituí-lo nesse período por 20 dias. E aí, graças a Deus, eu apresentei, né, um trabalho bom, né? E em dezembro eu assumi a agência do shopping como gerente titular. E aí eu fiquei. Você tinha quantos anos aí, Cléo? Eu tinha em 99. Minto, foi um ano depois. Na verdade, não foi um ano naquele mesmo ano, não. Foi um ano depois, foi em 99. Nós estamos em... Eu tô com 53. No Você 2001, nasceu em que ano? 68. 68. Menos 99? 36. 36 anos. 35 anos. Interessante que até aí Deus não existia para você. Não dava tempo. Não. Deus passou a fazer parte da minha vida em 2002. Eu encontrei Jesus em 2002. Nesse período, como que você fazia? Como que era a sua fé? Como que você... Esse tempo de comunhão com Deus, com o seu divino, com o seu ser superior, alguma coisa que você conhecia naquela época? Eu sempre acreditei em Deus. Deus sempre fazia parte da minha vida, mas não com a intensidade, jamais com a intensidade que faz hoje, né? Você ia na missa? Você era católica? Você ia na missa? Você eu ia era católica, na procissão? né? Na missa, na procissão? Sim, eu era católica, eu fui batizada, eu tinha convicções de quem era Deus na minha vida, eu participava da missa, tudo, eu casei na igreja,
Eu tinha participação, eu sempre tive muita vontade de fazer algo mais, eu sempre tive vontade de fazer algo diferente, eu sempre tive vontade de fazer algo pelo próximo, né? Mas eu não sabia como, não sabia o que fazer. E a minha conversão, minha e do Marcelo, aconteceu, foi muito interessante, que aconteceu exatamente no mesmo dia. Nós tínhamos o Marcelo tinha um amigo, né? Nós temos esse amigo, mas era mais amigo dele, o Roberto Melo e a Carmen. E ele era amigo de trabalho, e ele sempre convidava o Marcelo para ir na célula. E Marcelo falava de célula, é o Betão, e eu não sabia o que era célula. E nunca dava certo, nunca dava certo. E um dia, um belo dia, Marcelo falou, ok, hoje o Beto chamou a gente para ir na célula. Era um domingo. Eu falei, vamos lá. Só que aí, quando a gente chegou, era na primeira igreja batista, ali na 13 de maio. E em 88, mais ou menos, 89, eu tinha ido num casamento de um casal que trabalhava comigo, o Randall e a Ivone. E esse casamento tinha sido na Igreja Batista. Foi um dos casamentos mais lindos que eu vi na minha vida. Que legal. E eu fiquei encantada com esse casamento. Entrou a Nelly aí, que é uma amiga muito querida, que nós trabalhamos juntas. Ela foi minha chefe de serviço no shopping. Nós trabalhamos juntas na Agência Centro, depois nós fomos trabalhar juntas no shopping. Uma grande amiga que foi meu braço direito ali para muitas coisas. E aí, ela também, eu acho que ela foi nesse casamento junto comigo na Primeira Batista. E aí, quando eu entrei lá, eu falei, gente, esse lugar aqui é muito legal. E fomos, né? Mas eu fui assim, totalmente livre, totalmente solta, sem nenhum preconceito. Aí eu falei assim, mas isso aqui acho que não é a célula, mas vamos lá. Entramos na igreja e tal. E foi um culto muito lindo. Os louvores, eu fiquei apaixonada pelos louvores. E teve o culto e tal, e a palavra muito bonita. Aí no final, o pastor Ronaldo, né? Muitos aqui conhecem, o pastor Ronaldo fez o apelo. E na hora que ele fez o primeiro apelo, o Marcelo, levantou a mão. E a gente fica ali de cabeça baixa, né? Eu simplesmente olhei de lado, eu falei assim, uai... O que esse cara tá fazendo? O Marcelo vai ser crente. Eu falei, como assim, né? E continuou. E ele continuou fazendo apelo. Aí ele falou assim, olha, Deus está falando com você, Deus está te chamando para esse tempo, tal, não sei o quê. E eu de cabeça baixa. E aí eu abri o olho assim, olhava para um, olhava para outro. E aí ele falava assim, é com você que Deus está falando. Eu falava, não, mas não é comigo. Não é comigo, não foi comigo que ele está falando. E ele insistindo, não, é com você. E ele fez isso umas 5, 6 vezes. Aí eu falava, não é comigo. Aí, de repente, ele falou assim, olha, você que está aí achando que não é com você, é com você que Deus está falando. Não adianta você abrir, fechar o olho, olhar dos lados, não é com você. Aí eu falei, mas não é possível, é comigo. Aí, de repente, eu falei, é comigo. Levantei a mão. E comecei a chorar, desabei a chorar. Aí ele parou. Aí eu falei, gente, era comigo. E era com você mesmo. Era comigo mesmo. Aí eles disseram assim, agora é o momento de vocês, quem levantou a mão, veio aqui na frente, que nós vamos orar com vocês. Aí eu fui. E de repente, eu senti várias mãos assim, me tocando, né? Aí, e falando algumas coisas no meu ouvido, né? E eu olhei para o lado, eu vi um casal muito querido, que fazia tempo que eu não via, e que tinha trabalhado conosco, trabalhava com o Marcelo. E esse casal estava separado. Quando eu olhei para eles, assim, olhei para trás, eu falei, gente, Deus é maravilhoso. Esse casal tá junto. E comecei, aí que eu chorava mais ainda. E essas pessoas começaram a me abraçar, tipo assim, eu senti um amor que eu nunca tinha sentido antes. Que aí legal. Eu falei assim, eu quero isso pra mim, eu quero essa alegria, eu quero tudo isso. E a gente foi envolvido naquele amor, e nesse dia só tinha ido eu e o Marcelo. Eu falei, eu quero isso pra mim. Eu quero essa, né, eu quero e tal, e vambora.
Aí saímos de lá assim, extasiados, a gente saiu, né, com aquela coisa, é isso que a gente quer. E aí a gente veio pela 13 de maio. E aí viemos para casa, a gente morava aqui na TV Morena, né? E aí a gente passou em frente ao cemitério, né? E aí a gente fez o sinal da cruz, né? Alguns hábitos eu não condeno, tá? A religião católica, pelo contrário, eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande. A minha família é toda católica e eu tenho um relacionamento assim lindo com eles. É uma coisa que eu tenho aprendido muito nesse tempo, sabe, Marildo? É a gente respeitar. Eu acho que é uma das coisas que eu me dou bem com a minha família, é o respeito, o carinho que eu tenho por todos eles e eles têm por mim, sabe? A gente se respeita muito. Mas, assim, a gente tem as doutrinas diferentes, né? Então, assim, aí eu fiz o sinal da cruz, aí eu parei, uai, mas... E aí, assim, aí a gente foi conversando, eu falei, Marcela, e agora? A gente vai ser crente ou a gente vai ser católico? Nós precisamos decidir. Não, aí nós voltamos, né, no domingo seguinte, a gente foi na igreja. Aí a gente já levou o Felipe. E lá tem o cultinho para as crianças, o Felipe gostou, e aí a gente começou. Aí a gente começou a fazer esses questionamentos. Aí nós decidimos, então agora vamos ser crentes. E aí a gente entrou de cabeça, mas de cabeça mesmo. A gente entrou, isso foi em junho, né? No comecinho de julho, perdão. Em setembro, a gente já estava fazendo... a gente começou a fazer as aulas de batismo. A gente fez o GRIFAC. Né? Alguns sabem o que é GRIFAC, que é o encontro de casais cristãos. O encontro é 3 dias. No domingo, que é o último dia, nós saímos do GRIFAC e já fomos direto para o batismo. Então, assim, a gente aceitou Jesus em julho, agosto, setembro, ou seja, 2 meses depois nós já estávamos batizados. Começamos a fazer cursos e mais cursos e não saímos mais. Em 2003 eu saí do banco, 2004 eu montei uma empresa. E aí eu meio que me distanciei um pouco da igreja, mas eu não me distanciei de Deus. E aí em 2010 ou 2010, final 2010 ou 2011, agora eu não me recordo a data certa. Voltei! Rapaz, que desafio, hein? Caramba, nós temos que encerrar. Não vamos deixar o pessoal assim, o fim da história, né? Toda história tem um fim, não pode ser. Vamos deixar gravado aí para o pessoal saber. Não pode ficar no vácuo, né? A história é o seguinte, né? Porque quando a gente tem um encontro com Deus, com Jesus, parece que tudo vai dar tudo certo, né? Vai melhorar, vai ficar uma bênção, o casamento vai melhorar, a empresa vai ser um sucesso, né? O emprego vai ficar melhor. Como é que foi só? Depois que você teve encontro com Jesus, batizou, foi para a célula, aí tudo melhorou. Não. Então, quando eu tive... Só que não, né? Quando eu tive esse encontro, né? Eu estava no banco ainda, eu tive muitos desafios, né? Principalmente no banco. Eu ouvi algumas coisas assim, porque essa coisa do testemunho é algo muito sério, né? Hoje eu entendo, na época a gente não entendia muito, né? A gente fazia a ocorrência, a gente chamava de ocorrência gerencial, era um relatório que a gente recebia toda manhã, e ali aparecia, né, todo mundo que dava cheque sem fundo, aparecia os saldos devedores, essas coisas, e sempre aparecia os crentes ali, né? E aí a gente ouvia, aparecia aquelas coisas, mas isso aí não é crente? Eu ficava com aquilo ali, sabe? Então, a gente ouvia as piadinhas e tal, né? E eu era muito confrontada. E na agência que eu trabalhava, tinha eu e mais um colega que era cristão. E assim, você acaba tendo uns comportamentos, você começa a questionar muitos comportamentos e tal, né?
Então, a minha vida bancária durou só mais um ano. Lógico que, assim, eu não saí porque eu quis, eu saí porque eu fui demitida, né? Aí isso foi em novembro de 2003. E aí eu queria... E aí, o que eu vou fazer da vida? Você passa uma vida inteira. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, não foi em banco. No banco eu entrei com 19 anos. Então, comecei a trabalhar muito cedo. E fiquei 17 anos no banco. Então, a vida inteira eu trabalhei fora. A minha vida inteira foi trabalhando. Não tinha essa coisa de ficar em casa, né? Eu não sabia o que era ficar em casa. E nesse período eu tive que reaprender a ficar em casa. Foi um período muito difícil de readaptação. E aí eu falei, não consigo ficar, quero fazer alguma coisa. E aí estudei algo para fazer, eu estava fazendo, como eu falei, né, eu estava fazendo um MBA em gestão de negócios, então estava toda entusiasmada, queria montar meu próprio negócio. E Marcelo, nessa época, trabalhava já na indústria farmacêutica. E aí vamos estudar algo para montar, e aí eu pensei em montar algo no ramo de franquia. Por quê? Porque já tinha uma estrutura e facilitava bastante. E aí eu fui procurar algo que fosse ligado à área de saúde, porque Marcelo já tinha um know-how para isso. E aí encontrei algo que chamou muita atenção, que era uma franquia de farmácia para diabético, que era algo novo aqui em Campo Grande, não existia. E montei uma farmácia que era específica para diabético. E foi um sucesso, foi muito bom e tal. Só que na época eu não tinha capital de giro, porque era muito dinheiro, muito para investir. Mas eu fui achando que o fato de ter sido bancária por muito tempo, o fato de ser administradora, o fato de estar fazendo MBA, falei, vou dar conta desse negócio aqui, de ser cristã, né, de conhecer Jesus, vamos embora. E encarei. E dos primeiros anos, né, fui indo, só que não me dei conta que existia algumas coisas, né, eu gosto muito de uma frase que o Paulo Infran fala muito, né, a gente faz planejamentos, mas a vida não está nem aí para o nosso planejamento, né? Planejei muitas coisas, só que entraram, né, grandes redes, e as grandes redes, elas canibalizam o mercado. As grandes redes farmacêuticas na época, né? E vários outros aspectos que entraram. E com isso, em 2011, eu fechei a farmácia. E durante muito tempo eu me cobrei muito por isso, eu me senti muito incapaz, eu fiquei muito mal com tudo isso, eu me senti muito incapaz, eu me senti frustrada, a palavra foi essa, eu me senti incompetente. Decepcionada com você também, né? Decepcionada comigo mesma, sabe? Demorei um tempo para entender isso. Porque eu achava que, porque eu tinha Deus, isso não poderia acontecer comigo. Então foram alguns anos para poder entender isso. Hoje não, hoje eu falo disso sem dor, sem frustração, né? Entendendo que isso faz parte da minha vida, que isso foi um aprendizado, que nós erramos, nós podemos errar, podemos nos dar o direito de errar, né? Isso faz parte da vida de todo cristão, né? E Jesus, ele é perdoador, ele nos ama, independente de quem nós somos, né? Nós não podemos nos culpar por essas coisas acontecerem conosco, né? E eu gosto muito, né? Dessa palavra que diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã e a alegria do Senhor é a nossa força. Na realidade, assim, eu gosto de tudo que está na palavra de Deus, né? De capa a capa, nós precisamos entender isso, nós precisamos viver isso todos os dias. E como eu te falei logo no começo, né? Quem sou eu hoje? Hoje eu vivo em busca, né, constante do aprendizado que essa palavra traz para a minha vida. Ela tem que me transformar todos os dias. Porque se ela não me transformar, não faz sentido o que Jesus veio fazer aqui na Terra por nós, né? Então eu busco isso todos os dias na minha vida.
Então, falar disso hoje já não me constrange mais, já não dói mais, já não me fere mais. Então, eu aprendi a me perdoar, porque durante muito tempo eu não me perdoava. Só que eu sou uma pessoa muito intensa naquilo que eu faço. Eu levo muito a sério, né? Aquilo que eu faço com muita intensidade. Você ficou quantos anos como do lar, por exemplo? Bastante, né? Então, aí depois disso eu resolvi ficar do lar, né? E assim, eu confesso para você que isso hoje para mim é algo tudo muito novo, né? Eu me permitir ser do lar, porque eu nunca fui realmente do lar. Eu fui trabalhar, como eu falei, com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, a minha mãe era responsável por tudo dentro de casa, né? A minha mãe nunca deixou a gente lavar roupa, nunca deixou a gente passar, porque isso era um ofício dela. O que a gente fazia era ajudar a lavar louça. Meu pai sempre foi comerciante, meu pai sempre teve... Antes de vender galinha, o meu pai tinha uma mercearia. E eu, mesmo muito pequena, eu ajudava na mercearia. Depois disso, ele foi feirante, né? E eu ajudava na feira. Depois disso, ele montou novamente mercearia, e eu ajudava na mercearia. Aos 9 anos de idade, eu tomava conta. Eu ia em banco, eu fazia todo o serviço para ele, todinho o serviço. E sempre fiz isso. E aí, aos 15 anos, eu fui trabalhar fora. Então, eu não sabia o que era ficar em casa. Eu fui aprender, aprender mesmo a farmácia fechou em que ano? Em 2011. Aí, 2011. De 2011, março de 2011. Aí, em 2014, eu fui trabalhar como administradora de condomínio e fiquei 2 anos, 2016. E aí, finalzinho de 2016, que eu passei a ficar em casa. Aí faz 5 anos. 5 anos. Praticamente 5 anos que eu assumi, né, esse papel. E assim, algumas pessoas me cobram, né? Por que você não volta para o mercado de trabalho? Hoje eu não volto por opção mesmo, né? É uma opção que eu fiz, né? O meu sonho futuramente é trabalhar para a obra. Há 3 anos atrás, a gente decidiu fazer uma faculdade de teologia. Nós somos pastores, estamos pastores, fomos ordenados juntos, né? Eu, Marcelo, você e Neuzinha, em 2016, né? 5 anos já, né? 5 anos. E a gente acredita no chamado, né? Mas a gente resolveu fazer algo aliado a essa prática. Nós buscamos a teoria, e é algo que eu tenho me encantado muito. Como eu te falei logo lá, no começo, lá atrás, né? Você gosta de estudar, né? Eu sempre gostei de estudar, né? Então, ir para o banco da faculdade foi algo que me encantou muito, né? Buscar as teorias é algo que eu gosto bastante, mas, de novo, essa teoria não pode ser algo que sobressaia, né? Aquilo que a Edgar, nossa, é um amigo que eu conheci o Edgar em 1986, quando eu entrei no banco. É uma figura, uma pessoa de uma alegria, assim, contagiante, amigo de longa data, que nos fez muito alegres. Prazer em te rever aqui, Edgar. Muito gostoso. Que legal, Edgar. Então, assim, que bom, hein? Achou, né? O Edgar, a gente trabalhava, eu, Marcelo, Edgar, Joel, era uma turma assim muito legal. O Edgar sempre foi muito... era um cara que era muito... Bem-humorado. Muito bem-humorado. Ele era sacana com a gente, sabe? Eu me lembro de uma situação, uma vez que nós fomos numa festa, ele tirou o meu sapato, e ele sumiu com o meu sapato, eu não sabia o que fazer. Ele era desse tipo, mas era um cara que nos alegrava muito. Eu tenho muitas recordações boas do Edgar. Muito legal, que Edgar. Legal. Muito bom. Então, assim, voltando para essa questão do estudo, né? Ele não pode superar
né? A experiência, a vivência que a gente tem com Jesus, né? Ele tem que ser algo que venha nos complementar. Ele tem que ser algo que vai fazer com que a gente edifique a nossa igreja. Ele tem que fazer algo que vá edificar o corpo de Cristo, né? Então, nós buscamos isso para edificação mesmo da igreja. Eu tenho tido experiências incríveis, né? De estar nesse lugar de me encontrar mais com Deus, né? Não no sentido intelectual, mas no sentido experimental da presença de Deus. Sabe, Cléo, o propósito dessa live, o propósito que eu coloquei no coração é de conhecer mesmo a história de cada pessoa, né? E para a gente ver o contexto. Muitas vezes a Cléo, o Marildo, o Marcelo falam uma palavra e aquilo marca a nossa história para o resto da vida. E muitas vezes, para a pessoa que recebeu, não foi muito bom, não foi feliz, ou nós não fomos felizes na nossa palavra, isso marca a nossa história negativamente para o resto da vida, né? E a história, muitas vezes a pessoa não se permite a nos conhecer, ou não te conhecer direito. Quem é a Cléo nessa caminhada? Como é a Cléo? Em que contexto ela foi criada? Como ela viveu? Como ela trabalhou? Como ela construiu a família dela? Como ela encontrou Jesus? E é meio que desmistificar um pouco disso, né? Porque a gente vai lá e ganha um título, né? Ah, você é formada, você é administradora, você tem MBA, e esse título parece que é maior do que a pessoa, e não é. O que conta nessa história é o que você caminhou, né? Essa história que você teve com o Edgar, que vocês tiveram, né? Esse é o propósito, né? Eu nunca fiz questão, né? Talvez as pessoas nem saibam disso, eu nunca fiz questão de falar dessas coisas, né? A gente está falando aqui para poder as pessoas talvez entenderem o contexto, né? Para saber onde eu fui, até onde eu cheguei, né? Para entender, tanto é que, por exemplo, no banco, isso era importante, né? As pessoas sempre falavam, você precisa crescer, você precisa estudar, você precisa, senão você não vai ser alguém, né? E eu sempre falo, porque assim, a gente quando é criança, você sempre ouve isso, né? Você precisa estudar, porque você não vai ser, senão você não vai ser alguém na vida, né? Só que hoje eu falo que isso não independe, né? Você não é alguém porque você estudou. É porque o reino de Deus vem bagunça tudo isso aí, né? Vem bagunça tudinho, coloca tudo põe de ponta cabeça, né? Você não vai perder essa essência, mas também você, tipo assim, sou formado, sou isso. Mas você vai aprender a renunciar a tudo isso por amor ao outro. Considerar o outro melhor do que você, servir o outro, né? Você, chegou no nível, tem que servir, né? Bagunça toda... o que você tem a ver com Deus, né? Tem a ver com o seu chamado, o propósito que você... eu aprendi nesse tempo que, assim, nós somos chamados para sermos sacerdotes, né? Existe uma ideia de que esse ser sacerdote cabe só ao homem, né? Mas ser sacerdote, qual que é o papel do sacerdote? É ministrar o coração de Deus e fazer com que as pessoas ministrem ao coração de Deus. Esse era o papel do sacerdote lá no Antigo Testamento. Então, eu também sou chamada a ser sacerdote. Por quê? Porque eu preciso ministrar o coração de Deus e permitir que Deus ministre ao meu coração. Então, esse é o meu chamado principal. Quando eu entendo isso faz toda a diferença na minha vida. É em você e através de você, né? Em mim e através de mim. Eu preciso transmitir isso para as pessoas ao meu redor. Então, isso tem a ver com identidade. Então, não tem a ver com o meu diploma, não tem a ver com eu estudar. É lógico que, dependendo do contexto, sim, é importante um diploma, é importante, né, o estudo. Mas eu preciso ter isso muito claro na minha vida. Que eu preciso, a primeira coisa, eu preciso saber qual é a minha identidade. Mas a minha identidade tem a ver com si para quê? Esse ser sacerdote é ministrar o coração de Deus e permitir que Deus ministre o meu coração. Então, esse é o meu principal chamado. Quando eu entendo isso, aí eu vou fluir para outras coisas. Mas esse, para mim, é o básico. E eu estou caminhando para esse lugar, né? Ajudar outras pessoas não tem sentido você receber, ter todo esse aprendizado e não ajudar outras pessoas, não ajudar o ser, né? Outra pessoa que precisa, né? E acho que isso que dá alegria, dá sentido para a nossa vida, para quando a gente pode ser útil
Com um sorriso, Sim. com um abraço, com... Sim, e aí tem tudo a ver com o que o apóstolo Paulo vai falar, né, sobre o amor, né? Tem tudo a ver com o amor do tipo de Deus, não é o amor humano, né? O amor humano, ele é egoísta. O amor do tipo de Deus, não, ele é perfeito, ele é bondoso, ele supera todas as coisas, né? Jesus, ele vai dizer para nós o seguinte: nós não vamos ser conhecidos pelas nossas boas obras, nós não vamos ser conhecidos por operar milagres, nós não vamos ser conhecidos por curar as pessoas. Ele vai dizer lá em João 13, de 34 a 35, que nós vamos ser conhecidos como seus discípulos por amar ao próximo. Essa é a grande chave, né? Amar ao próximo. E esse amar ao próximo, ele engloba muitas coisas, né? É se colocar no lugar do outro, entender a posição do outro, é respeitar o outro, é tolerar o outro, né? A gente vive uma sociedade hoje onde as pessoas, elas estão intolerantes. Elas não respeitam o outro, né? Então, se eu amo o amor humano, eu entro nessa posição. Agora, se eu amo com o amor do tipo de Deus, eu vou suportar todas as coisas, eu vou poder caminhar uma milha a mais, eu vou poder dar a túnica ao invés de dar só a capa, né? Eu vou fazer como Jesus fazia, né? Então, esse ser cristão, né, é ser um pequeno Cristo, é imitar Jesus, né? É olhar para as Escrituras e ser parecido com Ele, né? Ter essa... E é no dia a dia, né? É no dia a dia. Sim, a gente tem uma sim. impressão, a gente, né? Vamos por eu, a gente quem, né? Mas assim, o que a gente vê sempre é... Você tá na igreja domingo tudo flui, tudo é lindo, maravilhoso, louvor, a palavra, tudo mais. Aí vem a segunda-feira, e é na segunda-feira que você tem que ser. Sim, eu costumo dizer o seguinte: a gente não pode ir no culto domingo e na segunda-feira, eu costumo dizer assim, ó, tem aquele filme, como se fosse a primeira vez, né? A gente vive muito parecido com aquele filme. A gente não pode ir domingo na igreja e na segunda a gente não lembrar do que aconteceu. A gente precisa ser transformado por essa palavra, sabe? A gente acha que ir só ao culto já mudou tudo, já transformou tudo. Mas a gente precisa de algo mais, a gente precisa... Deus fala conosco como? Através da sua palavra. Então a gente não pode chegar e não ler a palavra todos os dias, a gente não pode negligenciar uma vida de oração, que é através da oração que a gente vai falar com Deus, né? Então é um conjunto. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui num momento em que a gente está se conversando de forma distante, mas as pessoas hoje estão usando esse meio, né, de comunicação, estão deixando de congregar. Só que congregar é importante. Por que congregar é importante? Porque é ali que eu vou ter comunhão com os meus irmãos, é ali que eu vou conhecer, é ali que eu vou ter momentos de afinidade. Eu não consigo ter esse momento de afinidade aqui, né? Esse momento hoje, as pessoas vão começar a se distanciar. E isso é preocupante. Isso aqui é uma ferramenta que ela contribui para isso. Então, é uma realidade. Eu tenho o culto, eu tenho a palavra, eu tenho a oração, eu tenho o louvor, eu tenho a adoração. Então, o conjunto disso me faz estar próximo de Deus. Agora, se eu fizer uma dessas coisas só, eu não posso dizer que eu tenho comunhão com Deus. É um conjunto dessas coisas. Você tem um tempo, né, de intimidade mesmo, de achar um momento, né, ler um capítulo. Eu sempre estou pegando essa tecla, ler um capítulo, né? Não consigo ler um devocional, pelo menos, né? Ter no seu secreto, no seu dia a dia, um tempo com Deus, sim, né? Para sim. comunicação, para falar, porque senão a gente fica insensível mesmo, a gente vai ficando coração duro, coração de pedra. A gente vai ficando cascudo, né? E a gente precisa também deixar Deus falar conosco, né? Ficar um pouco em silêncio, né? Orar e parar, ler e deixar Deus falar, porque Ele fala conosco, né? A Bíblia é o único livro em que a gente lê e o autor está do nosso lado,
Né? Eu não pego um livro e leio e o autor, um livro qualquer, e o autor fala comigo. Agora a Bíblia não, Jesus está ali, né? Deus está ali se revelando para mim, falando comigo, né? A gente costuma dizer que a Bíblia ela é viva e ela é eficaz. Ela é viva porque aquilo que foi falado há 2000 anos atrás, ela fala comigo hoje. E ela é eficaz porque ela me transforma. Produz resultado, né? Ainda hoje. Produz resultado ainda hoje, né? E eu preciso entender que, assim, às vezes a gente também quer a Bíblia assim, ó, Marildo, essa palavra é para você. Não, a Bíblia ela foi escrita para o povo judeu, mas ela pode servir para mim. Mas às vezes a gente quer achar um versículo que fale para mim, ó, isso aqui foi escrito para Cléo. Não, ela foi escrita para o povo judeu. Mas ela, no meu contexto, ela vai servir para mim. Mas ela não é específica para mim. Eu preciso ter esses entendimentos, sabe? Eu preciso ter essas clarezas. Mas como é que eu vou saber disso? Lendo, tendo um tempo maior, lendo porções maiores, né? Tendo esse cuidado de me expor às escrituras, né? A Bíblia, eu vi uma frase do Tim Keller que ele fala o seguinte: a Bíblia ela não é um bom conselho. A Bíblia ela é a boa nova, né? Ela nos confronta, então a gente precisa ter esse confronto, a gente precisa ter. Mas como é que eu vou fazer isso? É lendo ela, é me expondo a ela, estar diante dela. Eu uso uma ilustração que é o seguinte: se você hoje não usa mais carta, né? Mas é como se a Natália, que está lá nos Estados Unidos, escreveu uma carta para mim, eu sei que era minha filha, estou feliz da vida, olha, a Natália escreveu para mim. E não abro a carta, eu não vou saber o conteúdo da carta, né? Exato. Não faz sentido. Você recebeu uma carta na sua mão, na sua casa, e não abrir, né? Não abrir o que a pessoa que se importa com você vai se revelar ali naquela carta, naquele momento. Tem histórias que contam, né, que pessoas pegam e colocam dinheiro dentro da Bíblia e dá para a pessoa, pais que fazem isso, e depois de muito tempo a pessoa vai abrir, lá encontrou alguma coisa, isso significa que a pessoa não leu, né? Coisas nesse sentido, né? Então, assim, nós como cristãos, né, esse é o nosso instrumento essa é a nossa confissão de fé, esse é o nosso instrumento, né? Por exemplo, o advogado, ele tem eu não sei qual é o nome lá do livro que eles usam, mas tem lá, é o Vade-Mecum, uma coisa assim, né? Que é onde ele busca, né? Tem lá a Constituição Brasileira, então, enfim, ele tem vários livros que ele precisa pegar para poder, né, se basear nas suas... Atualizar, né? Atualizar. O contador, né, ele todo dia recebe uma resolução nova do governo. Se ele não vê, ele vai ser multado, vai ser prejudicado, né? vai trazer prejuízo para o seu... se sujeita às sociedades brasileiras, né? Por exemplo, o cardiologista se sujeita à Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é onde tem as normas né, de onde ele vai se guiar. Nós temos a Bíblia. Agora, se a gente não lê a Bíblia, como é que Deus vai falar conosco? Então, assim, a gente vê cristãos que estão dentro das igrejas, mas que não lê a Bíblia. Ah, mas eu li hoje o Salmo 23, eu li o versículo tal. Mas né, a gente costuma falar, um texto fora de contexto vira pretexto. Então eu leio um versículo aqui, outro versículo ali. Isso não quer dizer que eu já li a Bíblia toda, né? A Bíblia como um todo, ela é um livro. Eu costumo falar assim, ó. Você não vai na Netflix e assiste um seriado, um episódio de uma temporada. Você vai assistir uma série, você vai assistir a temporada inteira. Né? Você vai assistir a série completa, senão você não vai entender. Então eu não posso chegar e não faz sentido eu ler só um versículo ou só um capítulo da Bíblia. A Bíblia ela vai me mostrar, quando eu começar a ler lá em Gênesis, que existe uma promessa. Essa promessa é Jesus vindo para nos salvar. E ela começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Né? Então eu preciso ter esse entendimento. Lógico que daí eu vou ter histórias, narrativas, salmos, uma série de coisas. Mas eu preciso vai ter umas poesias, vai ter uns cânticos. Vai ter várias coisas ali. E é lindo quando você começar a ler. Ah, por que eu leio a genealogia? É para entender da onde veio, né? Da onde saiu Jesus, para onde ele foi. Bom, aqui a gente vai devagar, né? Se a gente for aqui, a gente vai horas e horas conversando, dar uma aula de Bíblia, dar uma aula de Bíblia aí, né? Mas eu preciso entender que a Bíblia é o meu foco. Eu preciso
né, desse material, eu preciso, né, desse instrumento para ser guiado. Porque é através dele que Deus vai falar comigo, que ele vai se revelar a mim. E aí ele vai me transformar, ele vai me fazer ser parecido com Jesus, ele vai me fazer ser uma pessoa melhor, ele vai me fazer ajudar outras pessoas. E aí nós vamos nos tornar pessoas melhores. Com certeza. E se você não tem uma pastora falando, tem um pastor falando, se você... Eu, por exemplo, sou auditivo, né? Eu sei que você gosta de ler e aprender. Eu gosto de ouvir, até fecho o olho assim, porque eu aprendo mais ouvindo, né? Eu aprendo ouvindo as pessoas. Eu fico ali... Então, quando eu estou preparando algo, eu vou lá, estudo, mas depois eu vou escutar alguém falando sobre aquele assunto para eu, sabe, assim, aprender mais. E se a pessoa não se coloca à disposição, né? Tem gente que não vai levando, não se coloca à disposição, ou não cola em alguém para aprender, né? Não faz sentido, parece. Não crescer, vai ficar no jardim de infância ali toda a vida. Vai que alguém goste de ficar no jardim de infância, né? Tá madurão, madurão. Tá adulto, mas lá no jardim de infância. E não aproveita a oportunidade, né? E essa é a intenção também dessa live, né? A gente chegar nesse momento aqui, vamos chegando lá e deixar uma palavra de conforto, deixar uma palavra de verdade. É um puxão de orelha também, né? Para uma reflexão. Eu penso assim que eu vou para um culto, eu vou para escutar uma mensagem, eu vou assistir uma live. Pô, eu não vou gravar nada e eu não vou aplicar agora. Acabou agora essa live, a gente começa a colocar em aplicação. A aplicação tem que ser já, né? Tentar, pelo menos, já começar a pôr em prática para melhorar. Não, nós temos muito isso, né? A gente fala assim, ó, eu vi uma pessoa falando esses dias que eu acho que foi muito impactante para mim, né? A pessoa falou assim, eu vou fazer uma faculdade, ou fazer alguma coisa, tipo, vou fazer algo depois do carnaval. Aí a pessoa falou assim, mas você vai desfilar na escola de samba? Então comece agora. Eu vou começar um regime na segunda-feira. O que te impede de começar hoje? Então nós temos esse hábito de procrastinar, de deixar algo para amanhã. Mas por que a gente não começa hoje? O que te impede de começar hoje? Nós colocamos muito empecilhos nas coisas, né? Só que a responsabilidade, ela não é do outro, ela é nossa. Ela é minha. Né? É isso que tem... esse tempo de pandemia tem me chamado a atenção para isso, né? Quando a gente fala assim, né, o templo de 4 paredes, a gente costumava estar lá. Hoje eu tive que entrar para esse templo aqui que sou eu, né? 1 Coríntios 6, 19, ele fala isso, né, que eu sou o templo do Espírito Santo. Então não é que eu não preciso, ele é necessário, porque Hebreus 10, 25 fala que é necessário eu congregar, é importante eu congregar. E eu acabei de falar isso, que é importante. Só que também eu preciso congregar, né? Eu tenho o Espírito Santo que habita em mim e eu faço isso também. Então, eu fazer essa reflexão comigo mesmo, né? Olhar para dentro de mim e ver, olhar para as minhas falhas, olhar para a minha realidade dentro da minha casa, olhar para a minha família, olhar para o meu próximo e ver a necessidade dele, e ver o que eu posso fazer, ou olhar para mim e onde eu estou errando com ele, né, onde eu estou falhando e que eu posso mudar, é muito importante. Né? Fazer essas reflexões nesse tempo, para mim, tem sido muito importante. Então, esse tempo de pandemia, ele é desafiante, mas ele também é muito oportuno. Mas muito oportuno mesmo. Fez uma diferença. Um tempo de crescer, né? Eu acho que não tem gente que não cresceu nessa pandemia. Eu acho que não é dificilmente, né? Porque está sendo, para mim, pelo menos, está sendo desafiador até agora, né? É muito desafiador. Sem dúvida nenhuma, para todos nós. Eu estava falando com o Fábio, né? Eu falei, Fábio, para mim é muito dolorido, né? Muito dolorido, assim, eu sou de toque, de abraço, né? Gostava da comunhão, gostava de estar junto com o ser humano ali. E hoje a gente não pode mais. Eu até falei assim, eu, Marcelo e a Cléo ali, a gente estava sempre junto, quase todo dia junto, e agora a gente, uma vez por mês, a gente se encontra, né? É dolorido, então é muito ruim. E se a gente não tiver esse tempo com Deus mesmo, que sacia a nossa sede, a nossa fome, nosso
ou preenche o nosso vazio. Sim, sim. É muito Cleo, importante. Muito bom. Obrigado. Vai deixar... como eu disse no começo, é honrar as pessoas que um dia, né, nos ajudaram, estão conosco, e deixar registrado esse tempo, né, esse momento, para a eternidade mesmo. Vai estar ali gravado, vai ficar gravado. Eu quero conduzir isso. Tá? Muito obrigado por você, pelo Marcelo, pelo Felipe, que são meus amigos. Nós nos amamos. Não quer dizer que nós somos iguais, né? Somos iguaizinhos, não tem nada a ver. E isso que eu acho interessante, né? Nós não somos nem um pouquinho igual e nos sempre que precisa. Eu que agradeço. Eu sempre costumo dizer, né, que nas nossas diferenças nós nos complementamos, né? Eu gosto muito do apóstolo Paulo quando ele nos compara ao corpo, né, ao corpo humano. Cada um de nós tem uma função dentro do corpo, né? E eu acho isso muito lindo. E eu tenho isso muito conosco, né? De que nós somos, né, partes de um mesmo corpo. E nessas diferenças a gente se complementa, né? Então eu agradeço, fico muito honrada, né, de poder contar um pouco da minha história, de dizer quem nós somos. Quem é a Nícia, a Cleo, a Cleonice? Onde nós estamos, né? E eu creio que em breve, como diz o Fábio, obrigada, Fábio, um amigo que a vida nos deu, né? Todos aqui que passaram aqui, eu quero agradecer. Obrigada, Adel, Suzane, que estão aqui conosco. A Lucinha, que veio aqui também, uma prima muito querida. Todos aqui, né? Me perdoe que às vezes a gente passa aqui e a gente não vê. Natália, obrigada, minha linda. Tenho um carinho, uma admiração muito grande pela pessoa que você é, pela pessoa quem você tem se tornado, né? Uma mulher de fibra. Enfim, gente, me perdoe porque às vezes a gente não consegue falar e a gente pode estar sendo injusto, né, pelas pessoas aqui. Neuzinha, sem comentário, pela pessoa incrível que você eu posso até me emocionar aqui pelo carinho, né, pela amizade que a gente construiu. Que a gente construiu ao longo desses anos, né? Eu só tenho que agradecer por essa amizade verdadeira, né? Que a gente construiu ao longo desses anos, né? Gratidão mesmo, se não tem outra palavra para dizer nesse momento, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas, né? É verdade. A gente sabe disso, né? Então, assim, muito obrigada. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, Amém. Pela vida Obrigado. da sua família. Um exemplo para nós. Marcelo já falou isso, que vocês foram um presente de Deus na nossa vida, uma família que a gente aprendeu a admirar, a amar, e foram exemplos para nós na nossa caminhada. A gente deve muito a vocês pelo que a gente se tornou hoje. Vocês sabem disso, Amém. Né? Verdade. Vocês são amigos verdadeiros. Muito, muito obrigada. E obrigada a todos que estiveram aqui, que nos assistiram e aqueles que vão nos assistir, né? Porque a gente sabe que vai ficar gravado. É verdade. Meu carinho, meu amor, a minha gratidão hoje e sempre. Muito obrigada. Cleo, vamos dar um sorriso aí pra câmera, Neuzinha, printa aí, amor. Printa aí, porque eu só saio com cara de bravo, pô. Isso, Vai, sorri. amor, faz aí. Dá printa aí, Marcelo. Então vai, tá atrasado dela. Deu? Já. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Deus abençoe. Beijão, fique com Deus. Essa live vai ficar gravada aqui. Depois você manda pra alguém. Cléo manda pra alguém ver. Tá Com legal? certeza. Forte abraço. Fique com Deus. Beijão. Beijo.